Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula resumo, hoje nós vamos recapitular, de forma bem breve, os mecanismos neuromusculares da contração muscular, tipos de contração muscular e alguns testes semiológicos que podemos utilizar para avaliar a força muscular, certo? Então, eu gostaria de iniciar essa aula relembrando sobre dois tipos de musculatura que nós encontramos no nosso organismo. Primeiro, vamos falar sobre a musculatura periférica. Aqui nesse slide existe um pequeno problema. Quando eu falo de musculatura periférica, eu quero me referir àqueles músculos que têm contração voluntária, ou seja, músculo estriado esquelético. Aquele músculo que nós utilizamos para andar, para correr, manter a postura, segurar objetos, malhar na academia. Então, existem duas interpretações. Podemos falar em musculatura periférica querendo se referir ao músculo estriado esquelético ou aos músculos que são distais, que pertencem aos membros. Então, seria mais interessante me referir à musculatura periférica e central, de contração voluntária. Quando eu digo central, eu digo músculos do tronco, aqueles músculos que estão nas partes proximais do meu organismo, mas que também têm contração voluntária. Exemplo, músculo reto abdominal, que se você quiser contraí-lo, você pode, simplesmente ao ato de contrair o abdômen. Eu estou contraindo o meu reto abdominal agora, ou seja, eu estou contraindo um músculo que pertence à musculatura central. Então, musculatura periférica e central de contração voluntária. No caso de contração que ocorre por ativação de uma via somática da movimentação, né? E eu também tenho a musculatura especial. A musculatura especial, ela é específica porque ela existe justamente para fazer uma função, realizar uma função que não é voluntária, que eu não controlo, mas o meu sistema nervoso central deve controlar. A musculatura especial se refere a músculo estriado cardíaco, músculo liso da bexiga, por exemplo, aos músculos do meu trato gastrointestinal que fazem peristaltismos, ou seja, todos aqueles músculos que têm funções específicas no organismo, funções sistêmicas, mas que não são de contração voluntária, são de contração involuntária, que são controlados por mecanismos autônomos de neuromodulação, seja autônomos simpáticos ou parasimpáticos. O nosso foco maior nessa aula será em relação à musculatura periférica e central de contração voluntária, certo? Então, no que consiste o músculo esquelético? Ele contém dois pontos que delimitam a sua extensão. Eu tenho a sua origem, que se refere à extremidade do músculo, que é mais fixada perto do tronco, ou seja, fixada à região proximal do corpo, e a inserção, que é a porção justamente mais distal. Ou seja, se eu penso em um músculo do braço, por exemplo, pensando no músculo mais óbvio do mundo, o bíceps braquial. O bíceps braquial, ele tem origem e inserção. E a sua origem vai ser justamente o seu ponto de fixação na parte proximal do corpo, ou seja, no ombro, aqui nessa região. Enquanto que a inserção é justamente aquela parte que está fixada na região distal. É justamente a inserção que possui maior mobilidade. Então, a partir do momento em que eu realizo uma contração ou relaxamento, quem vai se mover, a extremidade que se move, é justamente a inserção. E uma informação extremamente importante é que os músculos, eles podem, esqueléticos, eles podem ser divididos em dois. Ou é flexor, ou é extensor. E esses músculos, eles precisam ter uma ação conjunta para que eu possa realizar o movimento. Essa ação conjunta, ela depende que um músculo relaxe e outro músculo contraia. Então, esse antagonismo,
ele é imprescindível para que o movimento aconteça. Se eu quero levantar um objeto com o meu braço, se eu quero pegar um objeto, eu preciso de um músculo no meu braço que esteja relaxando e outro que, ao mesmo tempo, esteja contraindo. Se eu quiser, por exemplo, também estender o meu braço, que é um movimento diferente do de segurar um objeto quando eu faço uma flexão, nessa extensão, outro músculo vai estender e outro vai flexionar. Ou seja, eu preciso de movimentos antagônicos. E esses grupos musculares, eles são imprescindíveis. Por isso, esses dois músculos, flexores e extensores, são best friends forever, porque eles fazem uma ação conjunta imprescindível para o movimento. Perceba o que eu acabei de explicar nesse exemplo. Esse membro, ele depende de dois músculos sendo ou ativados ou relaxados. Se eu quiser fazer um movimento de flexão do braço, quando, por exemplo, meu amigo quer levantar um objeto ou simplesmente levar a mão ao ombro, eu preciso que um músculo contraia, no caso, relaxe, eu preciso que o meu músculo extensor relaxe, no caso, meu tríceps braquial, e outro contraia, justamente o meu músculo flexor, ou seja, um movimento de flexão demanda a contração de um músculo flexor, enquanto que demanda o relaxamento de um músculo extensor. Do mesmo modo, um movimento de extensão, ou seja, quando eu quero abrir o meu braço, eu preciso da contração de um músculo extensor, no caso, meu tríceps braquial, e o relaxamento de um músculo flexor. Perceba que esses dois músculos, o bíceps e o tríceps braquiais, precisam agir de forma antagônica para que esses dois movimentos sejam permitidos. Na flexão, acontece a contração do músculo flexor e o relaxamento do extensor, enquanto que na extensão, eu tenho uma contração do meu músculo extensor, juntamente do relaxamento do músculo flexor. Não podemos nos esquecer também dos 3 tipos de contração que esses músculos de contração voluntária podem apresentar. Primeiramente, eu tenho a contração concêntrica. No que consiste a contração concêntrica? É justamente aquela que gera uma aproximação entre a origem e a inserção do músculo. Ou seja, o que isso significa? O músculo encurta. Essa contração gera um encurtamento das fibras do músculo. Da mesma forma, a contração excêntrica é o contrário disso. A partir do momento em que eu tenho a contração desse músculo, as fibras se alargam, se separam. Ou seja, eu tenho um distanciamento da origem e inserção do músculo. Só que, o que acontece se, a partir do momento em que eu contrair o músculo, as fibras nem encurtam e nem alargam? Eu tenho a contração isométrica. Na contração isométrica, o músculo ele não passa por um distanciamento e nem por uma aproximação da origem e inserção. Ele permanece no mesmo lugar. Ou seja, a sua contração ela gera sim força, só que sem mover cargas. Não ocorre nem encurtamento e nem alargamento. Ou seja, esse tipo de contração nós observamos, por exemplo, quando o músculo se contrai para gerar estabilidade. Eu agora estou segurando uma caneta. E os músculos que estão se contraindo para permitir estabilidade à minha mão a partir do momento que eu seguro a caneta, fazem contração isométrica. Perfeito? Então, contração concêntrica, encurta, aproxima, origem e inserção. Excêntrica, alarga. A origem e a inserção se distanciam. E na isométrica, não ocorre nem distanciamento e nem aproximação. Ou seja, a força ela é gerada de forma tensional. Não existe nem encurtamento e nem alargamento. Maravilha! Eu falei de contração muscular, soltei várias informações soltas, mas o resumo que eu gostaria que vocês entendessem de fato, que eu quero que vocês
peguem, guardem para o resto da vida, é sobre a importância da junção neuromuscular e da associação entre sistema nervoso e sistema músculo-esquelético para a formação do movimento. Então, como ocorre, de fato, quimicamente, fisiologicamente, a contração do músculo esquelético, do músculo estriado esquelético? Eu preciso da ativação de uma via motora somática. Quando eu falo em somática, eu quero dizer voluntária e consciente. Via motora significa que é uma via descendente, que leva informações do meu encéfalo, do meu sistema nervoso central, para a parte periférica, ou seja, para o músculo, para o órgão que vai receber essa informação. Então, a informação que dá, a região que dá início à via motora somática é quem? É justamente o meu giro pré-central. O que é giro pré-central mesmo? É aquela área do meu córtex cerebral que é responsável pelo movimento voluntário. Vocês lembram do homúnculo motor? Homúnculo de Penfield? Ele fica justamente no giro pré-central. A partir do giro pré-central, o meu primeiro motoneurônio desce pelo encéfalo até o tronco cefálico, depois a medula, e vai até o corno ventral da medula. E nisso, pensando se for músculo estriado esquelético dos membros, por exemplo, porque se nós estivermos falando de movimentação de músculos da face, por exemplo, aí nós estamos falando de uma via motora transmitida por um par craniano. Se for de par craniano, aí para no tronco cefálico, ou para no tronco cefálico ou no núcleo motor desse par craniano, certo? Então, pensando em músculo de membros, musculatura de membros ou musculaturas do tórax ou do abdômen. A informação sai do giro pré-central a partir do primeiro motoneurônio, desce até o corno ventral da medula, ou seja, parte anterior da medula, no segmento do músculo em que eu quero ativar, e ali ele faz sinapse com o segundo motoneurônio. Esse segundo motoneurônio é justamente aquele que vai até o meu músculo, vai até o órgão que vai receber a informação. E como de fato essa informação é entregue? Perceba que aqui eu tenho o terminal axonal do meu segundo motoneurônio. Nesse terminal axonal ocorre liberação desse neurotransmissor, de acetilcolina. A partir do momento em que a acetilcolina é liberada, formando uma sinapse química, ela faz ativação de um receptor nicotínico. E esse receptor nicotínico, ele dá início a toda a cascata bioquímica que leva à contração do músculo esquelético. Ela gera aquele potencial de ação que resulta em contração muscular. E onde entra a junção neuromuscular em toda essa história? É justamente a junção neuromuscular que é o portão para que eu receba a minha informação nervosa, para que o músculo receba a informação. Então, essa junção neuromuscular é formada por todas aquelas estruturas, por terminais axonais, placas motoras terminais, bainhas de células de Schwann, que são aquelas células que produzem a bainha de mielina que reveste o motoneurônio. E essa junção neuromuscular, ela contém a placa motora terminal. Gostaria de dar um enfoque nessa placa motora terminal porque é justamente ela que recebe a informação. É justamente a placa motora que dá início ao processo de contração muscular, porque é justamente ela que recebe a informação nervosa, é ela a parte do órgão que recebe a informação nervosa. Justamente porque é ela a região da membrana das células musculares que contém receptores nicotínicos, os receptores de acetilcolina.
E como ocorre esse processo bioquímico de geração de potencial de ação para contração muscular? Vocês lembram que, para gerar esse potencial de ação, eu preciso da ativação de um receptor nicotínico? Então, para que ocorra essa ativação, primeiro, o terminal axonal do meu segundo motoneurônio precisa liberar acetilcolina. Então, como que isso acontece? Um potencial de ação, ele atinge esse terminal e gera abertura de canais de cálcio dependentes de voltagem. Se eles dependem de voltagem, eles só abrem se esse terminal sofrer um potencial de ação. Perfeito. Abriu o canal de cálcio. Ocorreu influxo de cálcio. Se ocorre esse influxo de cálcio, as vesículas dentro do meu terminal axonal que contém acetilcolina, elas se fundem à membrana pré-sináptica. E a partir do momento em que essas vesículas se fundem a essa membrana, elas se abrem, liberando acetilcolina na fenda sináptica, formando a sinapse química. E essa acetilcolina livre, leve e solta na minha fenda sináptica, quem ela vai encontrar? Justamente os meus receptores nicotínicos. Bonitinho. Encontrou receptor nicotínico. O que acontece? Ele se liga à acetilcolina e vai justamente abrir um canal para cátions monovalentes não específico. Essa abertura vai permitir a entrada, a passagem de sódio e potássio, no caso a entrada de sódio e a saída de potássio, que caracteriza o potencial de ação, a geração do potencial de ação que nós conhecemos. Esse potencial de ação é desencadeado por uma despolarização da fibra. Por que despolariza? Começa a entrar muito sódio, a célula fica muito positiva, expulsando praticamente o potássio que já existia dentro dessa célula. Nesse sentido, eu gero meu potencial de ação e a fibra contrai. Eu gero contração muscular. Agora que nós entendemos a fisiologia de uma forma assim bem superficial, mesmo porque é um resumo, nós podemos introduzir os testes que podem avaliar contração muscular. Lembrando que, se existe... Eu achei engraçado isso, só voltando assim. Lembrando que, se existe qualquer lesão em qualquer uma dessas fases, seja no primeiro motoneurônio, seja no segundo motoneurônio, seja nesses canais iônicos que geram a contração muscular, seja nas bainhas de mielina, seja na placa motora, o movimento de alguma forma é prejudicado. A contração muscular é de alguma forma prejudicada. E se ela é prejudicada, ela leva a quê? Paralisia, a fraqueza. A fraqueza, a paralisia, ela pode ser tanto central quanto periférica. Lembrando que, se ela for central, quem será acometido é o meu primeiro motoneurônio, que é aquele que saiu do giro pré-central e foi ou para o corno ventral da medula ou para o núcleo motor de algum par craniano que tem função motora. Se eu tenho lesão nesse primeiro motoneurônio, paralisia central. Se eu tenho uma lesão agora no segundo motoneurônio, que é aquele que de fato leva a informação ao músculo, aí sim eu tenho uma paralisia periférica. Agora podemos voltar aos testes. Um teste que foi realizado na aula que vocês viram com o professor Jonas é a Força Global MRC. MRC diz respeito à Medical Research Council. E o teste de força global, ele avalia grupos musculares tanto dos membros superiores quanto dos membros inferiores. Nesse teste, eu avalio 6 grupos. Os grupos que fazem abdução do ombro, flexão do cotovelo, extensão do punho, flexão do quadril, extensão do joelho
e dorsiflexão do tornozelo, ou seja, 6 grupos musculares. 6 grupos. Nesses 6 grupos, eu faço diferentes movimentos com o paciente, movimentos ativos do paciente, para que eu veja se o movimento que ele faz supera a gravidade e supera a resistência. Então, eu preciso realizar movimentos nesses 6 grupos e comparar os movimentos do lado esquerdo e do lado direito. Então, nesse teste de força global, eu de fato faço com o paciente 12 movimentos. Porque são todos esses 6 aqui do lado direito e todos esses 6 aqui do lado esquerdo. Então, eu faço ao todo 12 movimentos. E como eu classifico o movimento de acordo com a escala de força global, de acordo com o teste de força global? Eu tenho 5 graus em que eu posso avaliar essa força. No grau 0, esse paciente, ele não tem nenhum esboço de contração. Se eu peço, por exemplo, para que ele faça a abdução do ombro, que é, no caso, levantar o braço, se ele estiver no 0, ele não vai apresentar nenhuma contração muscular. Eu não percebo nenhum esboço de contração muscular. Se eu estou no grau 1, eu percebo uma contração, só que o braço do paciente não consegue se levantar, não consegue nem se movimentar, mas o músculo fracamente contrai. No grau 2, eu percebo um movimento ativo, mas que não supera a gravidade. Nesse sentido, se eu peço para que o paciente levante o braço para testar a abdução do ombro, ele consegue levantar, só que não consegue realizar o movimento completo. Ele movimenta o braço, consegue movimentar o braço, mas não consegue sustentá-lo, ou seja, ele não consegue lutar contra a gravidade para manter esse braço levantado. Agora, a partir do momento em que o meu paciente levanta o braço e consegue sustentá-lo contra a gravidade, contra a força de resistência da gravidade, aí sim eu tenho o grau 3. Perfeito. Agora vamos supor que ele conseguiu levantar esse membro e agora o examinador, né, nós médicos, os fisioterapeutas também, outros profissionais da saúde, vão aplicar um movimento de resistência contra a atividade do membro. Então, no caso da abdução do ombro, vamos supor que o paciente está aqui, a cabecinha dele, o bracinho dele levantado. Aqui já é grau 3, ele conseguiu levantar o membro. Vamos supor agora que o examinador faz um movimento de resistência contra esse membro. Se o meu paciente não consegue superar essa resistência, não consegue manter o membro estável com essa resistência, ele acaba instantaneamente abaixando o membro, a minha força é 4. Por quê? Ele tem um movimento ativo contra gravidade, só que ele não consegue sustentar a resistência. Ele é vencido pela resistência. Agora, o grau normal, que representa a força normal, é quando o meu paciente ele consegue fazer um movimento contra a gravidade e agora ele consegue superar a resistência. Se o examinador aplica a resistência no membro, o paciente sustenta. Ele consegue vencer essa resistência. O membro fica imóvel. Certo? Então, eu vou testar dessa forma todos esses 6 grupos musculares e ao todo terei 12 movimentos. Todos valendo 5 pontos. E ao todo, eu devo somar esses pontos. Se a minha soma der 60 ao todo, porque é 5 vezes 12, né, o total, acabou de passar um carro na minha rua com o funk mais proibido do mundo. Se vocês ouviram alguma coisa, me perdoem, por favor. Enfim, se a soma der 60 pontos, que é o total, 12 vezes 5, meu paciente tem força muscular normal. E, a partir do momento em que o resultado for
inferior ou igual a 48 pontos, eu posso classificar essa força como fraca, como fraqueza muscular. Entendam que a força global do MRC, ela é um teste subjetivo. Por quê? A força de resistência de um examinador é diferente da força de resistência de outro examinador. Então, por exemplo, nesse exemplo em que o examinador aplica o teste de abdução do ombro esquerdo em uma paciente, ele aplica certa resistência em seu membro, né? Na região distal, a articulação testada. Só que, perceba que esse examinador deve ter o quê? Deve ter 2 metros de altura e muito forte. Ou seja, a força de resistência que ele aplica na paciente é diferente da força que a Elisa, de 1,60 m, iria aplicar em outro paciente, na mesma paciente. Ou seja, é um teste subjetivo. Por isso, para que nós possamos vencer essa subjetividade, é necessário que o próprio examinador avalie e faça essa contagem de pontos. Perfeito? Esse exemplo, ele foi originado de um vídeo que eu encontrei que explica de forma extremamente didática como semiologicamente nós devemos aplicar o teste de força global do Medical Research Council. Então, junto com esse vídeo, vou enviar para vocês o link desse outro vídeo que eu achei muito interessante, dou todos os créditos a esse rapaz, achei maravilhoso. Perfeito. Nós temos também outros testes que podemos usar para avaliar a força muscular. Um exemplo é o teste que nós utilizamos, esse aparelho aqui, o dinamômetro. O dinamômetro consiste em um aparelho em que, a partir do momento em que nós o apertamos, fazemos uma força de preensão na mão, ele nos dá um valor. Ou seja, ele avalia a força de preensão da mão. O paciente, ele simplesmente deve agarrar essa região do aparelho e fazer uma contração, fazer um movimento de preensão por, em média, 3 segundos. E, a partir do valor que eu encontrar no dinamômetro, eu posso avaliar a força muscular. A questão dos valores de referência em relação ao dinamômetro é que depende da idade, do gênero, da altura, da circunferência do braço, ou seja, nós precisamos de fórmulas muito específicas e muito complexas para avaliar a força muscular de cada indivíduo. Então, por enquanto, o valor de referência que nós podemos utilizar para o dinamômetro, assim, de forma provisória, porque é o que nós precisamos agora, é esses 2 valores, acima de 40 e abaixo de 40. Em média, se o paciente apresentar uma força acima de 40 no dinamômetro, ele tem força normal. E se apresentar menos de 40 no dinamômetro, apresenta fraqueza, certo? Em seguida, nós temos outra forma de avaliar força. No caso, o manovacuômetro, ele avalia a força que os nossos músculos do tórax e do abdômen fazem para inspirar e para expirar de forma forçada. Se nós fizermos um movimento de inspiração forçada, nós percebemos que existe uma contração forçada dos músculos nesse movimento de inspiração. E se nós fizermos uma expiração forçada, vamos perceber também uma contração muscular decorrente do ato de forçar a expiração. Então, o manovacuômetro, ele é um aparelho que avalia justamente essa contração. Nós podemos ter 2 valores que são avaliados pelo manovacuômetro. A pressão para inspirar máxima e a pressão para expirar máxima. Essa pressão para inspirar, ela avalia a inspiração que ocorre com ativação muscular, porque ela é forçada, enquanto que a PE max, que é a pressão para expirar máxima, avalia
a expiração que ocorre com ativação muscular, justamente porque ela é forçada. Em seguida, nós temos o mais legal de todos, que é justamente a eletroestimulação. Ela consiste em aplicar um eletrodo em determinado grupo muscular para que ele gere energia e transmita um impulso elétrico que, ao atingir o músculo desejado, ele causa a sua contração de forma involuntária, ou seja, é como se ele agisse como um segundo cérebro. Ele passa a assumir o papel do sistema nervoso central ao enviar o impulso elétrico que gera ativação muscular. E essa eletroestimulação, ela é importantíssima no contexto terapêutico, porque ela pode ser utilizada para uma condição neuromuscular chamada de bexiga hiperativa. A bexiga hiperativa consiste em um distúrbio em que os músculos da bexiga eles se contraem de forma imprópria, quase que involuntária, ou seja, é uma contração que é imprópria conforme a bexiga se enche. Então, o paciente que tem bexiga hiperativa, ele tem muita vontade de urinar em momentos que não deveria, que não precisava. Ou seja, é uma vontade constante de ter a micção e intensa que prejudica a qualidade de vida. Ou seja, essa condição ela pode ser tratada com a eletroestimulação. Um dos nervos que controla os reflexos miccionais é justamente o nervo sacral. E a partir do momento em que eu estimulo esse nervo a partir da eletroestimulação, eu posso modular os reflexos de micção dos músculos da bexiga. Ou seja, eu posso modular essa hiperatividade da bexiga justamente com a neuromodulação sacral. Agora, nós finalmente podemos pular para o nosso querido caso clínico. O que ele nos traz? Paciente, MD, 78 anos, mulher, nascida e residente de Pouso Alegre, está internada há 2 semanas na UTI do Samuel Libânio após pneumonia grave por broncoaspiração e necessidade de ventilação mecânica por 10 dias. De antecedentes, ela tem hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus 2, osteoartrose e uso contínuo de losartana e metformina por causa dessas condições crônicas. E, em sua admissão, ela teve um episódio de sepse. Como ela está hoje? Ela está acordada, colaborativa, respirando de forma espontânea, sem nenhum auxílio ventilatório. Ela relata uma fraqueza intensa, generalizada, principalmente nas pernas, e uma dificuldade para manter a cabeça erguida. Ou seja, ela nega dor e sensações desconfortáveis, sensações esquisitas, no caso das parestesias, e está consciente, orientada, só que cansada. Nesse sentido, essas condições, essa história, ela nos faz pensar na possibilidade de fraqueza. Por isso, nós devemos fazer o exame físico. Ao exame físico, nós percebemos um trofismo muscular reduzido, especialmente no membro inferior, como ela relata fraqueza nas pernas, um tônus muscular diminuído globalmente. A avaliação do tônus faz parte do exame neurológico, que nós não vamos abordar aqui hoje, porque não faz parte da grade do primeiro ano de medicina ainda, né? Foi também avaliado os reflexos tendíneos, que foram discretamente reduzidos, ainda parte do exame neurológico, uma preservação da sensibilidade tátil e dolorosa, sem assimetrias motoras e sem alterações de pares cranianos. Tudo isso aqui faz parte de exame neurológico. Agora nós podemos finalmente ir para o que nós aprendemos. Foi feita a avaliação da força muscular a partir do teste de força global do Medical Research Council. E o que foi descoberto a partir dessa avaliação? Que em membros superiores ela apresentava uma dificuldade para manter resistência, ela era capaz de somente vencer a gravidade quando realizava o movimento. Não, só que
quando nós observamos os membros inferiores, olha que tristeza, nós percebemos que em praticamente todos os grupos musculares, ela não era capaz de superar a resistência da gravidade, superar a força da gravidade. Então, ela esboçava movimento, ela era capaz de realizar movimento, só que não era capaz de vencer a gravidade, não era capaz de sustentar o movimento, sustentar e manter a estabilidade do membro levantado contra a gravidade. A partir da soma de todos esses grupos, sempre avaliando um lado e o outro, nós percebemos que o resultado era inferior a 48 pontos. E se é inferior a 48 pontos, é fraqueza. O resultado foi compatível com fraqueza adquirida na unidade de terapia intensiva. Então, eu espero que, a partir dessa explicação breve, vocês tenham compreendido pelo menos um pouco sobre a importância de compreender a contração muscular, os mecanismos fisiológicos da contração muscular e associá-los aos testes e exames que podemos utilizar para avaliar força muscular e como terapêutica para distúrbios neurológicos e neuromusculares que prejudicam a movimentação. Junto com essa apresentação, eu vou enviar para vocês o vídeo do teste de força global e uma lista de exercícios sobre esta aula resumo, certo? Então, muito obrigada, bons estudos e até mais, pessoal!